Aleluia, bom dia, irmãos. É muito bom a gente poder meditar na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, de fato, ela nos renova a cada dia, né? Eu tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar e também de estar meditando na palavra. Eu gostaria de ler um texto com você nessa manhã. É Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Tem uma versão que diz dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Esse é um texto muito forte, e na realidade esse é um momento, né, em que, quando Mateus está escrevendo, ele identifica que é o cumprimento da palavra, cumprimento da profecia, que aquele momento era o cumprimento de uma palavra falada pelo profeta Isaías mais de 600 anos antes, dizendo que o povo que jazia em trevas, que estava sentado na região da sombra da morte, viu uma grande luz. E interessante que Jesus, aqui o texto diz, né, que ele deixou Nazaré e foi habitar exatamente nessa região, que era uma das regiões mais turbulentas, mais confusas, mais complicadas naquela época. Quando fala Galileia das nações, é porque era para dizer que ali tinha influência de todas as nações, de todos os lugares. Era um lugar de mercantilismo, de comércio. Tudo que era ruim, ou talvez até bom, passava por aquele lugar. Então era um lugar meio que indesejado, ou seja, quem morava ali estava no pior lugar para se morar. Era alguém que morava num lugar que alguém poderia dizer região de sombra e morte. Uma região, um lugar que a gente poderia dizer era o fundo do poço. Ali era o fundo do poço. E Jesus não foi para outro lugar, ele foi exatamente morar. Aqui diz que ele foi morar nesse lugar. E aí o Mateus está dizendo, para que se cumprisse, ou para que se cumpra a palavra profética que foi liberada, dizendo que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez em Getsemane, uma localidade isolada em Moçambique, numa região deserta que não chove. Na verdade, para chegar em Getsemane, nós viajamos o dia todo, chegamos à tarde, e aí nós tivemos que comprar medicamento, algumas coisas de segurança, kit para fazer teste se você pegar malária lá, porque a região é endêmica de malária. Então você mesmo vai ter que se medicar, porque lá não tem hospital, não tem médico, não tem nada, e você mesmo vai ter que fazer o teste para ver se é malária ou não, e tomar medicação. Alguns medicamentos de emergência que você tem que carregar, né? E toda a água e alimentação que a gente ia usar em Getsemane, nós tivemos que levar do Panda. Então, algumas horas no Panda, preparando material, comprando coisas, para daí embarcar, para chegar lá,
quando não consegue um transporte para chegar em Getsemane, que é um percurso de 25 quilômetros, e é um banco de areia, tanto para ir como para voltar, se não tem transporte, você vai precisar caminhar num banco de areia. Banco de areia que eu falo é muita areia, e é no meio do mato. Ali não tem outro caminho. Já fizemos a pé várias vezes esse percurso. E eu me lembro quando chegamos ali pela primeira vez, já eram 10 da noite, carregando material de acampamento, a mochila, a barraca, enfim. O meu celular tinha apenas 1% de bateria. E a única luz que tinha para a gente iluminar o caminho para chegar lá, faltava 5 quilômetros para chegar, era a luz do meu celular, que só tinha 1% de bateria. Eu fiz uma oração, eu disse: Senhor, não deixa essa bateria morrer, porque nós vamos ficar em trevas aqui, não tem luz, era muito escuro, no meio do mato. E Deus foi tão maravilhoso que o celular não apagou a luz enquanto nós não chegamos lá. Quando chegamos lá, tinha uma pequena mesinha que eu coloquei o celular em cima daquela mesa, ele apagou. E havia uma multidão de pessoas ali esperando a nossa chegada. E ao longe a gente ouvia eles cantando, louvando, algumas pessoas, porque a igreja tinha sido plantada lá fazia 4 meses apenas. E a multidão de pessoas daquela comunidade estava ali esperando, porque ouviram que o missionário estava vindo. Havia tanta fome pela palavra de Deus, muita fome pela palavra de Deus. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim, uma pessoa vinda de uma outra localidade, chamada Machokwe. Ele disse assim: as famílias do Machokwe estão pedindo para plantar a igreja lá também. E essa pessoa disse assim: como eles estão pedindo, você não pode negar. Tamanha fome pelas coisas de Deus. Fome pela palavra de Deus. Esses dias atrás, semana passada, nós enviamos um obreiro da equipe em Moçambique para levar alimentos para Getsemane, porque os irmãos ali, lá chove uma única vez por ano, e já faz muito tempo que não chove. E quando chove, eles plantam um milho, é um milho branco, e aí eles vão socar aquilo ali no pilão para fazer uma pasta de milho branco para cozinhar e fazer a shima, que é a única comida que eles comem. Na realidade, às vezes uma vez só por dia, mas quando não tem como plantar o milho, eles não tem comida. Então não havia comida em Getsemane. E eu perguntei pelos irmãos de Getsemane esses dias atrás, mês passado, e a notícia que me deram foi assim: há muita fome, porque não há comida, não chove. E, irmãos, você não faz ideia a alegria daquelas pessoas quando o nosso amigo obreiro chegou lá levando a farinha que nós providenciamos para eles. Atendemos uma parte da comunidade, né? Inclusive nós estamos agora orando, porque no final do mês nós queremos enviar novamente numa outra etapa para atender outras famílias lá que não conseguimos atender, mas a alegria deles e a gratidão por receber aquele alimento, porque eles não me pediram ajuda, eles não me pediram comida, não me pediram alimento. E também eles nem imaginaram que alguém do outro lado do mundo, o missionário que passou por lá, que esteve lá e que pregou a palavra para eles, poderia se interessar em resolver uma situação de colocar comida na casa deles, de levar farinha para eles. Eles não imaginaram, eles não sabiam que seria possível. E aí eu quero falar com você uma coisa muito importante, um princípio que nós precisamos praticar, que chama-se compaixão e misericórdia. A multidão estava com Jesus
E a multidão tinha fome, porque eles passaram todo dia, passaram um período ouvindo, um longo período ouvindo Jesus, ouvindo os ensinamentos. E os discípulos disseram assim: Mestre, despeça a multidão para que eles vão aos vilarejos e comprem comida para si. Porque, para que eles, ou seja, manda eles irem resolver o problema deles, comprar comida, libera esse povo. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: não é necessário que eles façam isso. Dê a eles alguma coisa de comer. Olha só o que Jesus está falando. Jesus não disse assim: dê a eles todo o alimento que eles precisam, dê a eles, resolva o problema da fome aqui. Mas Jesus está dizendo: dê a eles algo de comer. Esse dar algo de comer que Jesus está dizendo significa, irmãos, manifestar misericórdia e compaixão. Compaixão é diferente de solidariedade. A palavra solidariedade, a solidariedade é uma coisa muito comum, né? Eu me lembro quando aconteceu a tragédia em Teresópolis, aqui no Rio, e eu fui para lá para me juntar com uma equipe que estava fazendo distribuição lá de água, alimentos e atendendo algumas comunidades. Tinha algumas comunidades lá, alguns lugares que ainda estavam isolados ainda, não tinha, ninguém tinha acesso. E aí a gente estava indo nesses lugares. Eu nunca vi tanta comida, tanta água, tanta coisa chegando num lugar como eu vi em Teresópolis, no Rio. Eu me lembro que eu fui na Cruz Vermelha, estava com a caminhonete, e eu fui lá para pedir umas caixas de leite para distribuir. Aí o rapaz disse: quantas caixas você precisa? Eu falei assim: umas 30 caixas. Ele falou: você não consegue levar 300? Eu disse: não consigo. Eu só preciso agora de 30 e só consigo levar essas. Ele tinha tanto leite, tanta coisa, que ele queria, tem uma expressão, desovar, ele queria botar aquilo no mercado, vamos distribuir, não quer levar 300? Havia muito suprimento, porque existe um sentimento humano chamado solidariedade. Agora, a igreja de Jesus, ela não se move na solidariedade. A palavra que nos move chama-se compaixão. E compaixão é diferente, porque a solidariedade acaba quando acaba a tragédia, quando acaba o problema. Passou algumas semanas, ninguém se lembra mais daquelas famílias, ninguém se lembra que ainda tem gente passando dificuldade, esquece, porque a solidariedade é um sentimento natural nosso. Mas a compaixão, ela é gerada numa pessoa por obra do Espírito Santo. A compaixão nos faz olhar para uma pessoa que aparentemente não tem uma necessidade física ou natural. O problema dele não é a farinha, não é a comida, o problema dele é o quê? Ele precisa de Jesus, ele precisa ser tocado pela presença de Deus. Dentro daquela pessoa, ele talvez está deprimido, oprimido, ele às vezes está pensando em morrer, ele não tem esperança, ele perdeu as expectativas, né? E aí alguém precisa ter compaixão, e a compaixão te faz olhar para dentro, ela faz você enxergar, e em outras palavras, é como se você tivesse no calçado daquela pessoa, você está sentindo a dor, sentindo a necessidade dela. Esse é algo que nós precisamos desenvolver, porque na realidade, nós facilmente vamos nos acomodar, facilmente vamos achar que Jesus é para mim, Jesus vai resolver o meu problema, o mundo aí fora é uma coisa. Não, Jesus, ele precisa ser repartido com aqueles que ainda não ouviram falar. De maneira que eu e você somos responsáveis por manifestar compaixão, misericórdia e amor de Deus ao mundo que está caído, que está em trevas. Pessoas que estão aprisionadas em cadeias, precisam ouvir de Jesus, amém? Eu me lembro uma vez que eu fui falar com uma pessoa, um rapaz, numa prisão, encarcerado. E
ele me disse assim: pastor, ora por mim, eu quero ser liberto, quero ser livre, ele disse, eu quero ser livre. Aí antes da oração ele disse: mas pastor, entenda, eu não estou pedindo oração para ser livre da cadeia, porque se eu sair daqui, dessa cadeia, eu vou continuar fazendo exatamente o que eu sempre fiz. Eu preciso ser liberto da cadeia que me prende. Vocês estão entendendo? Ele me disse isso, eu preciso ser liberto da cadeia que me prende. Aquele rapaz ali aceitou Jesus e recebeu a oração que ele precisava, que não era para sair da cadeia, era para ser liberto, porque havia uma cadeia que prendia ele. Muitas vezes as pessoas estão querendo algo, buscando por algo que não é a solução para o problema delas. Ou, muitas vezes, nós podemos estar oferecendo às pessoas aquilo que não é a solução para o problema dela. Amém, irmão? Por exemplo, a farinha. Eu sei que a comida não é a solução para o problema das pessoas. A farinha, a comida ali, é uma manifestação do amor da igreja, da compaixão, de dizer: olha, estamos com você, amamos você. Mas antes, muito antes de chegar a farinha em Getsemane, nós chegamos lá com o quê? A palavra de Deus. E quando a palavra de Deus foi a primeira vez lá, nós enviamos a mamá Sandra e a Zaida para pedir autorização ao líder da localidade para que pudéssemos plantar a igreja lá. Porque em Moçambique, você não planta uma igreja sem a autorização do líder da localidade, que em via de regra é o feiticeiro, ou régulo, ou curandeiro daquela localidade. E aí elas foram ao homem que era o líder lá e perguntaram, olha, disseram, nós fomos enviadas aqui. Elas estavam com o Paulinho é filho do pastor Antônio, né? E a Sandra, esposa do pastor Antônio, foram as duas irmãs, e o Paulinho era ainda criancinha, carregava ele nas costas, foi para Getsemane. Eu até brinco que o Paulinho é o apóstolo Paulo, é o Paulinho que está indo das missões, né? Desde pequenininho. E disseram para ele, fomos enviados aqui para plantar a igreja, precisamos da autorização. Ele disse, não posso autorizar a plantar a igreja aqui, a menos que vocês tenham as pessoas que queiram ir para essa igreja. Aí elas foram, aquela tarde, pregaram o evangelho lá na comunidade e ganharam 5 famílias para Jesus. Voltaram ao feiticeiro, o líder da localidade, disseram, olha, já temos as pessoas que querem ir para a igreja. Aí ele reuniu os demais líderes e perguntou para eles, queremos uma igreja aqui em Getsemane? E uma pessoa disse assim, queremos, com uma condição, se for permanente. Se for por um mês só, não queremos. Aí um outro disse assim, isso é pessoas que não conhecem Jesus, não conheciam, né? A outra pessoa disse assim, se for então para ser permanente, eu vou doar o terreno para a igreja. Então nós ganhamos o terreno naquela reunião ali. Né? Quando eu cheguei lá, 2 meses depois que a Zaida e a Sandra estiveram lá, eu fui para o terreno que nós já tínhamos ganhado lá. O líder da localidade separou o lugar, estava tudo limpo, limparam o lugar, várias árvores ali, né? E nós fizemos a primeira reunião, então, ali em Getsemane, e eu estou dizendo isso tudo para dizer que naquele dia, exatamente esse foi o texto que eu li lá em Getsemane. Povo de Getsemane, vocês estavam assentados na região da sombra e da morte. Vocês estavam indo para o inferno. Vocês não tinham luz. Vocês estavam aqui em trevas, mas agora, hoje, veio a luz a esse lugar. Jesus chegou em Getsemane. E ele chegou para clarear, para iluminar a sua vida, para que você não viva mais em trevas. Em Jesus, eu disse para eles, nós temos a solução dos problemas. Aliás, eu disse, se você tem Jesus, você não precisa da feitiçaria.
porque Jesus é a solução para os seus problemas. Você não precisa do curandeiro, e ali tinham curandeiros. Você não precisa do curandeiro, porque Jesus é a nossa cura, ele é a resposta de Deus para os nossos maiores desafios, os nossos problemas. E quando terminou aquele momento, o feiticeiro, o líder da localidade, pediu para falar. Então ele disse: olha, o missionário que veio lá de longe falou algumas coisas que devem ter incomodado alguns de vocês, porque inclusive ele disse algo que afeta diretamente a mim. Ele disse que em Jesus, você não precisa da feitiçaria e nem do curandeiro mais, ele disse. Mas ele veio de longe para ensinar, para trazer esse ensinamento da Bíblia, ele disse. E não é ele que tem que se adequar à nossa maneira de viver. Nós é que temos que nos adequar, nós é que temos que mudar a nossa maneira de viver. Aí ele disse: por falar nisso, onde estão as outras famílias que não vieram para essa reunião? Estava cobrando a presença dos que não foram, né? E na realidade, o Evangelho de Jesus, irmãos, não é para passar a mão na cabeça de alguém, para fazer alguém se sentir confortável, alguém se sentir bem. O Evangelho de Jesus, ele é como um martelo que vai esmiuçar uma pedra. Ele é uma ferramenta que vai quebrar a dureza, que vai romper com o pecado, que vai desfazer as trevas, porque alguém está vivendo no engano, na feitiçaria, no curandeirismo, no pecado, porque ele está em trevas, ele ainda não conhece a luz, mas quando Jesus vem, quando a luz brilha, então as trevas têm que se dissipar. O Evangelho de Jesus é a mensagem de Deus, por isso, às vezes, a gente não entende o que Paulo quer dizer, né? Quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de quê? De todo aquele que crê. O que Paulo está falando? Paulo está falando de que ele não ia se omitir, não ia se esquivar, ele não ia florear, fazer um desenho bonito para falar o que ele precisava falar diretamente. E diretamente o que Jesus está dizendo aqui é: arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados, porque você precisa conhecer Jesus. Amém, amado? Eu estive uma época, fui ministrar para um grupo de crianças, lá no Lima, no Peru, no Morro da Caixa d'Água. É um lugar onde, lá assim, os moradores ali daquele lugar, os que não traficam, são usuários. E o DJ, que é um americano, ele com a esposa dele é peruana, eles fazem um trabalho com crianças ali no morro, naquele lugar. Tem 3 turnos, e os filhos daqueles homens ali, mulheres, com a vida todos eles com a vida toda detonada, vão para aquele lugar para serem ensinados por esse missionário, certo? E eu perguntei para o DJ, qual que é o seu projeto com as crianças? Ele falou: pregar o Evangelho. A única coisa que eu faço é pregar o Evangelho. Aí eu fui lá para ver como que era. Criancinhas pequenas assim, sabe? Desde pequenininha, em todos os turnos, eles abrem a palavra, porque depois tem um momento de desenho, fazer alguma atividade. Mas a primeira coisa que ele fala todos os dias para todas aquelas crianças é: crianças, arrependam-se dos seus pecados. Você precisa de Jesus, você precisa se arrepender. Alguém aqui tem dúvida que criança precisa se arrepender? Eu prego para crianças sempre, lá nas aldeias, em Moçambique, na Índia, onde eu estou, além de ministrar para obreiros, eu gosto de pregar para criança, eu gosto. E a minha mensagem para criança é sempre: arrependa-se dos seus pecados. Você precisa se arrepender.
Reúna as crianças e pergunta para eles qual deles nunca mentiu, por exemplo. Quem nunca enganou? Hã? Lá em Moçambique eu perguntei, por exemplo, né? Eu perguntei mais ou menos assim, perguntei assim, os pais estavam perto, né? Aí eu perguntei assim, quem aqui já mentiu alguma vez para o papai e a mamãe? Ninguém falou nada. Todo mundo caladinho. Alguém aqui já mentiu para o pai e a mãe? Ninguém falou. Aí eu falei, então deixa eu perguntar outra coisa, vou falar diferente agora. Quem aqui nunca mentiu, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Opa, a mentira já estava ali. Ó. Eu nunca menti, não. Já, claro que tinha. Aí um ou outro levantou, eu já menti, Pois é. É pecado. E você tem que se arrepender do seu pecado. Então, as crianças, nossas crianças precisam ouvir o evangelho de Jesus. Se a sua criança não ouve o evangelho de Jesus, você está expondo ela ao pecado. Não pense que mais tarde isso vai acontecer, não. Tem que ser agora. Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. A minha mãe, eu estava no colo dela. Eu não vou lembrar de nada de quando eu tinha 5 anos. Não me pergunte que eu não lembro. Mas eu nunca vou esquecer quando eu tinha 5 anos e aceitei Jesus. Pastor estava perguntando se tinha alguém que queria Jesus. E a minha mãe me perguntou, você quer aceitar Jesus hoje? Eu falei, eu quero. Eu nem sabia o que estava falando. Eu levantei a mão. Aí minha mãe me levou na frente. Eu fui o único naquele dia que aceitou Jesus, né? E o pastor Francisco, que já faleceu agora esse ano com 97 anos de idade, ele orou por mim. Foi tão bom aceitar Jesus que nas próximas vezes que o pastor perguntava quem queria aceitar Jesus, eu aceitava. Eu aceitei 20 e poucas vezes. Toda reunião, aí o pastor tinha que orar por alguém. Se não tinha ninguém, tinha que orar por mim. Aí lá pela 20ª alguma coisa, o pastor Francisco disse assim, meu filho, era até eu lembro disso até hoje, era numa roça lá, um culto lá no meio, todo mundo cansado, teve que andar um tanto, né? Ele falou, meu filho, você já aceitou Jesus mais de 20 vezes, ele tinha contado. Aí ele falou assim, já tá bom, já chega. Foi uma decepção, porque eu queria continuar aceitando. Aí outro dia um dia desse eu estava pregando lá no sul de Minas, eu falei assim, irmãos, é melhor aceitar Jesus muitas vezes do que você ficar na dúvida. Eu aceitei, mas não, se você tem dúvida, vamos aceitar hoje. Eu perguntei, quem tem alguma dúvida, vem à frente, vamos aceitar Jesus hoje de novo. Quase todo mundo vem à frente e aceitou Jesus de novo. Então eu ando falando isso, é melhor aceitar Jesus milhares de vezes do que você ficar achando que, né? Porque precisamos realmente de Jesus, né? E o evangelho de Jesus, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser ministrado às nossas crianças desde pequenas, desde pequenas. Por isso que é muito importante você ter um momento de devocional com as suas crianças em casa, de manhã. Eu me lembro da minha mãe e o meu pai, eles não saíam sem ter um momento de oração com a família pela manhã, todos os dias. São coisas que a gente nunca esquece, né? Outra coisa que eu nunca esqueço, nunca teve uma única pessoa, não crente ou não cristã, que entrou na nossa casa e saiu sem ouvir o evangelho. Meu pai e minha mãe iam cuidar de pregar o evangelho para eles. Iam falar de Jesus. Então nós precisamos disso, nós precisamos ter um posicionamento de pessoas que são discípulos de Jesus, conhecem Jesus, e no lugar onde você está, na sua comunidade, lá no meio da sua família, você precisa ser luz. Eu me lembro, eu contei aqui para os irmãos, acho que eu contei, no Natal passado, me convidaram para passar o Natal com uma família. E a pessoa que me convidou disse assim, mas assim, fica tranquilo, vai preparado, porque o povo lá
gosta de barulho, bagunça. Eles vão beber, a música vai estar alta. Provavelmente você não vai gostar da música que eles vão colocar. E eu fui com a minha esposa, sentamos lá, era umas 7 da noite, lá pela meia-noite, eu já estava com a cabeça doendo de tanta música, bum, 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 e o pessoal bebendo e falando alto, e eu ali sentado. Quando foi meia-noite, alguém falou assim, o pastor está aqui, a gente vai jantar agora, né? Queríamos pedir para ele dar uma palavra e fazer uma oração, né? Aí eu peguei e disse assim, olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. De fato, se Jesus estivesse em Goiânia hoje, provavelmente ele não estaria em um dos templos de Goiânia, ele estaria nessa reunião. Porque Jesus foi enviado não para as pessoas que estão sãs. Ele mesmo disse que foi o remédio, ele foi enviado para as pessoas doentes. Os sãos não precisam de remédio, mas as pessoas que estão enfermas precisam do médico. E aqui, nesse momento, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós todos aqui somos pecadores. Nós somos pecadores e precisamos nos arrepender do nosso pecado. Então, como é Natal, e o Natal fala de Jesus que veio para nos salvar, então eu quero explicar para vocês que Jesus é a resposta de Deus para o seu pecado, para a sua dificuldade, para a inimizade entre família, para os problemas que vocês estão enfrentando. E eu quero orar por vocês com discernimento, com entendimento, então eu quero que vocês entendam aqui a palavra, porque nós vamos orar aqui agora. E nós vamos orar por você, para que você tenha um Natal feliz, para que você seja abençoado, a sua família, e aí oramos e tal. A partir daquela hora não teve mais nem música, né? Porque aí acabou o clima, mudou o clima, né? Aí fomos jantar, e lá pela 1h pouca da manhã, uma senhora chegou para mim e disse assim, olha, de fato, tinha 2 anos que eu não falava com a minha irmã, e agora há pouco eu falei com ela pela primeira vez depois de 2 anos. O Evangelho de Jesus entrando. Aí uma outra senhora chegou para mim e disse assim, porque naquela noite, inclusive, eu disse sobre a parábola de Jesus, ele deixou as 99 ovelhas e foi em busca de uma ovelha que tinha extraviado. Falei, então o motivo de Jesus estar nessa festa é porque eu e você somos a ovelha perdida e precisamos ser encontrados, né? Aí uma senhora chegou e disse, olha, eu entendi o que você falou. Realmente, eu acredito que é por isso que você está aqui. Eu sou essa ovelha perdida. Eu estou completamente perdida. Estava envolvida com drogas, perdida nas drogas, entendeu? Mas naquela festa, a luz brilhou. Sabe, irmãos, pense você, quantas situações, quantos lugares, agora mesmo, essa luz pode chegar. Aleluia. Eu lembro que a gente estava fazendo evangelismo uma madrugada, quando eu estava no seminário, no Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, São Paulo, e a gente costumava fazer um evangelismo com um grupo de amigos, sempre pela madrugada. A gente saía, aliás, a gente saía mais ou menos assim, 11h30 da noite. E o objetivo era falar com pessoas que estavam nas trevas, né? Nós abordamos uma vez uma gangue que estava indo praticar um crime, sabe? Estavam indo praticar o crime, eles estavam armados, com arma de fogo, e nós paramos eles e começamos a pregar o evangelho para eles. E naquela noite, aqueles jovens aceitaram Jesus e foram embora para casa. Eu lembro um dia que a gente estava passando, um moço, já contei isso aqui algumas vezes, um moço com uma grade de bebida, e eu perguntei para ele assim, você gostaria de ser liberto disso? Ele disse, sim, gostaria. Falei, então vamos fazer um negócio aqui, vamos jogar isso tudo fora? Ele falou, não, isso eu não vou fazer não. Aí ele estava conversando comigo, né?
E alguém lá de dentro da casa gritou assim: quem é que está aí, fulano? Aí ele disse: são os Bíblias. A gente nem estava com Bíblia na mão, mas ele falou: são os Bíblias. Ele já não levava a Bíblia para ninguém ficar, né? Aí ele entrou com a grade de bebida e o moço que estava lá dentro, que era irmão dele, veio, sentou na calçada assim e disse para mim assim: moço, esse Jesus que você prega, você acredita mesmo que ele pode resolver o problema de uma pessoa como eu? Eu tentei suicídio 3 vezes esse mês. A minha esposa foi embora, os filhos estão cada um em um lugar. Eu disse: moço, Jesus disse que os sãos não precisam de remédio, mas os doentes. Ele disse: eu não fui enviado a outro, senão as ovelhas perdidas, né? Eu fui enviado. Ele é o remédio para curar o seu problema. Aí ele falou: vamos entrar aqui. Aí nós entramos e ele ajoelhou, aceitando Jesus. E antes de terminar a oração, ele falou assim: Jesus está aqui. Aí eu perguntei para ele por que ele tinha dito isso. Ele disse: o meu cachorro, ele tinha um cachorro em casa, que qualquer pessoa estranha, se levantasse a voz, ele avançava, ele mordia. O cachorro veio e deitou do lado dele, onde a gente estava orando. Aí ele falou: só pode ser ele, porque esse cachorro não podia ficar aqui não. O fato, irmãos, que na semana seguinte eu passei lá e vi a esposa dele na casa, estava lá as crianças, e no domingo seguinte ele estava na igreja com a gente. Isso tudo é obra do Espírito Santo. É a mão de Deus, Deus movendo na vida das pessoas, o Senhor que liberta, que transforma pessoas, e o Evangelho é a resposta de Deus para essas pessoas. É a resposta de Deus para aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Né? Aqui, tem um bairro aqui perto de Trindade, chama Vida Nova, né? Quando nós fomos falar com o Amauri, ele era um traficante. Ele alugava armas para o tráfico. A casa dele era um centro de prostituição. Ele era assaltante também. E quando fomos falar para o Amauri, ele estava tão drogado que ele nem se opôs. Falamos: rapaz, tempo do crime na sua vida acabou. Você precisa de Jesus, você tem que tomar uma posição. Toma aqui essa Bíblia para você ler. Você vai começar a ler a Bíblia a partir de agora. Está aqui, ó. Você precisa de Jesus, você precisa mudar de vida. Não vale a pena essa vida que você vive. E oramos por ele e fomos embora. 4 semanas depois, encontramos o Amauri novamente. Passamos lá. Ele estava debaixo de uma árvore, lendo o livro de Jó. Lendo a Bíblia. Aí ele disse para mim assim: olha, desde aquele dia que vocês vieram aqui, eu não consigo mais usar droga. Não consigo parar de ler a Bíblia. O que eu faço para batizar? Irmãos, nós batizamos o Amauri. Batizamos ele. Ele foi embora daqui, porque ele foi muito procurado depois que ele aceitou Jesus, pelo pessoal. Aí ele falou: vou sair daqui, voltou para o Tocantins, está servindo a Deus, porque o Evangelho de Jesus transforma a vida de uma pessoa. E nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que crer nisso. Eu já entrei na casa de traficante lá para falar de Jesus, e ele falou para mim, ele disse: olha, vocês são diferentes, aqui está cheio de igrejas aqui em volta, esse povo aqui nunca me procurou para falar nada, não. O cara tinha acabado de sair da cadeia, já tinha matado uns 3 por aí, ninguém nem passava na porta dele. Aí nós ligamos para ele e dissemos: olha, descobrimos que era o aniversário dele. O seu aniversário hoje, nós estamos querendo comemorar o seu aniversário. Aí ele falou assim: mano, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 15 anos, nunca ninguém comemorou meu aniversário. Essa história, eu falei: essa história está mudando. Nós queremos fazer isso. Aí ele falou: ok, toda hora. Compramos um bolo, uma camisa para ele. Chegamos lá, falei: vai lá, rapaz, veste essa camisa, isso é um presente, mas nós vamos orar por você, você tem que já estar com essa camisa. Aí eu falei: olha, Jesus quer vestir uma roupa nova em você. Tempo do crime na sua vida acaba aqui, você tem que mudar de vida.
e oramos com aquele rapaz ali aceitando Jesus, sabe? Pessoas precisam ser abordadas pelo Evangelho de Jesus. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a resposta de Deus. Independente do tamanho do buraco que a pessoa está, do fundo do poço que ele está, o Evangelho é a resposta de Deus para resgatar o homem no pecado, para resgatar o criminoso, o pecador. Nós não podemos nos omitir, sabe? Essa é a realidade. Nós não podemos, porque nós temos uma responsabilidade de pregar. Jesus nos deu uma ordem. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Ele nos deu uma ordem de irmos e fazer discípulos de todas as nações. E isso inclui a mim, inclui a você, não é uma ou outra pessoa, todos nós. Se você tem Jesus, se você recebeu Jesus, você agora é responsável por pregar o Evangelho de Jesus às pessoas à sua volta, de falar do Evangelho de Jesus, né? Fala com Deus agora, coloca a sua vida diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, em oração e clamor, porque nós queremos ser transformados pelo Teu Evangelho, queremos ser comprometidos com esse Evangelho de Jesus, que transforma o homem, que salva, que liberta o homem. Nós não podemos nos omitir, Senhor. Não podemos nos calar, porque seremos culpados, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a sermos responsáveis em cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer, em levar o Evangelho de Jesus. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nesse lugar, na nossa vida. Que nós sejamos sal e luz do mundo, Pai, para levar Cristo às nações da terra. Em nome de Jesus.